vamos para mais uns exemplos aplicando as fórmulas e as relações que tem a pirâmide. Uma pirâmide regular cuja base é um quadrado. Então, eu já sei quem manda nessa pirâmide porque a base dela é um quadrado. Cuja diagonal, então, um quadrado, cuja diagonal deste quadrado aqui é 6 raiz de 6. Beleza. E cuja altura é 2/3 do lado da base. Ah, parece complicado, né? Mas não. Vamos lá, vamos com calma. Tem área total igual a... Primeiro, para eu encontrar a altura, eu tenho que encontrar o lado desse quadrado, ou seja, o A. Quanto é a aresta da base? Se a gente parar para pensar lá quando a gente viu o cubo, lá nas anotações das fórmulas eu tenho lá assim, ó, a diagonal do cubo e a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é A raiz de 2, certo? Essa é a fórmula da diagonal do quadrado. E ele não me diz que aqui que a base é um quadrado cuja diagonal é 6 raiz de 6? Sim. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar essa diagonal aqui no lugar dela. Tá? Então, 6 raiz de 6 é igual a raiz de 2. Não é o A que eu tenho que encontrar para chegar na altura, porque a altura é 2/3 do A, 2/3 do lado do quadrado. Então, eu vou isolar esse A. Esse raiz de 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá, mas e dá para fazer divisão com raiz? Sim. Divide quem tá dentro. Então, vai ficar 6 raiz de 3. Porque 6 dividido por 2 é 3. A raiz permanece, eu não corto as raízes, tá? Eu só simplifico a raiz quando ela é a mesma. Mas como elas são diferentes, eu vou resolver a minha divisão, tá? Encontrei o A. Ele não diz lá que a altura é 2/3 de A? Não é isso que diz no enunciado? Sim, a altura é 2/3 de A. Agora eu já sei quem é o A, eu posso colocar ali, ó. H 2/3 de quem? De 6 raiz de 3. É só resolver, ó. 2 vezes 6, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá 4. Então, a altura... 4 raiz de 3, beleza. Eu tenho o A, certo? Eu tenho o A, eu tenho o H, eu quero chegar lá na área total, ó, que o enunciado está pedindo, área total. Para encontrar a área total, eu tenho que encontrar ó, a área total de uma pirâmide, área da base, mais área lateral. Certo? A área da base, tranquilo, é a área do quadrado, ó. A área da base vai ser o A ao quadrado. Esse A é 6 raiz de 3 elevado ao quadrado. Elevo de fora e a raiz de 3 perde a raiz. 36 vezes 3. 36 vezes 3, a área da base... 108. Beleza, vai ficar esperando eu encontrar quem? A área lateral. Certo, como é que se encontra a área lateral? A área lateral de uma pirâmide, eu vou colocar até aqui destacado, ó, a área lateral, N vezes A vezes G dividido por 2. Só que eu não tenho G, mas o G eu posso encontrar... Fazendo o quê? O Pitágoras. G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. G não sei. A pirâmide é de base quadrada, o M é a metade do A. Metade desse valor é 3 raiz de 3. O H, 4 raiz de 3 elevado ao quadrado. Resolvendo essa galera aqui, G ao quadrado, elevo de fora e perde a raiz. Elevo de fora e perde a raiz.
Então, G será G ao quadrado, 9 vezes 3, 27, mais 16 vezes 3, 48. Isso vai dar uma raiz, vai ficar apertadinha aqui, raiz de 75. E eu vou fazer aqui no ladinho, ó, 75 dá para fatorar por quê? 75 dá por 3, que dá 25. Dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Quanto dá isso? 5 raiz de 3. Esse é o meu G, tá? Esse é o meu G. Feito isso, joga lá na fórmula. Área lateral, o N. O N é o número de lados que tem o quadrado, 4. O A, 6 raiz de 3. O G, 5 raiz de 3, dividido por 2. Que confusão de raiz, né? O que a gente faz? Multiplica os de fora e raiz com raiz. Eu posso cortar aqui se eu quiser, ó, para economizar um cálculo, 2. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então, multiplicando de fora, dá 60. Raiz multiplicando com raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Ah, mas a raiz de 9 vale 3. Então, isso dá 60 vezes 3, 180. Ah, beleza. Eu tenho a área lateral e tenho a área da base. Como que eu chego na área total? É a soma das duas. Então, 108 mais 180, alternativa 288. Aqui, ó. A área total de um tetraedro é raiz de 12 e a sua aresta vale. Bom, a área total de um tetraedro, como a gente tem lá na nossa relação de fórmulas, que foi passado no início do conteúdo sobre o tetraedro, é A ao quadrado raiz de 3. O que eu sei? Que a área total é raiz de 12. A ao quadrado raiz de 3. É só isolar o A. Só a dúvida que vocês poderiam surgir é a questão das raízes. Ó. É a mesma coisa que aconteceu no anterior. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o que eu tenho aqui? Uma divisão entre raízes. Se dá para dividir, divide. Elas são ambas raízes quadradas. Então, 12 dá para dividir por 3? Sim. Dá raiz de 4. Ah, mas raiz de 4... é 2. O inverso da potência é uma raiz. Então, lá no final das contas, ficou raiz de 2. Vamos para o próximo. Olha lá, observe a pirâmide hexagonal regular e a alternativa que corresponde, respectivamente, ao apótema da pirâmide e ao apótema da base é... Só para lembrar, ó, apótema da pirâmide é o G. Apótema da base é o M. Respectivamente, que elas estão nessa ordem. Primeiro é o G, depois o M. Mas na hora de calcular, tanto faz. Na verdade, tanto faz. Por quê? Porque olha o desenho. O desenho deu 3 informações. Ele deu a aresta lateral, o H e o A, que é a aresta da base. Então, como ele me deu o A, eu vou achar o M primeiro, ó, porque M, quando é uma pirâmide hexagonal, é A raiz de 3 dividido por 2. Eu tenho o M aqui, é só colocar ali o 8, ó. Então, eu tenho o A, 8 raiz de 3 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4 raiz de 3. Então, eu já sei, ó, que a alternativa que tem 4 raiz de 3 como segunda opção, ou é essa, mas eu tenho que achar o G para poder determinar qual é a alternativa correta, tá? Como é que se encontra o G? Eu posso por duas maneiras, ou eu faço o Pitágoras do G ao quadrado,
ou eu faço o Pitágoras do AL ao quadrado. Vou fazer o do G ao quadrado, que é o que a gente mais trabalha, né? O que mais aparece. M ao quadrado mais H ao quadrado, ó. Eu sei o M, eu sei o H, é só achar o G. Então, G vai ser 4 raiz de 3 elevado ao quadrado. Mais o H é 6 ao quadrado. Então, G, elevo de fora, que é 16, e o raiz é 3, perde a raiz. Mais 36. Então, G ao quadrado, ó, tô esquecendo de colocar o quadrado. 16 vezes 3, 48. Mais 36 vai ficar G, raiz de 84. 84 eu posso fatorar por 2, porque é par, dá 42. Dá por 2, dá 21. 21 dá por 3, dá 7. Dá por 7, dá 1. Quem tem a dupla, sai da raiz. Então, o 2 sai. E dentro da raiz fica o 3 e o 7. 3 vezes 7, 21. Então, a alternativa correta é a D. Calcule o apótema da base de uma pirâmide triangular regular cujo volume é 3 raiz de 3. Tá? O apótema da base é o M. É esse que eu tenho que calcular. E o volume, ele deu 3 raiz de 3. Certo? E a altura, 4. Lembrando daquilo que eu já falei, ó. Se eu tenho A, eu encontro o M. Se eu tenho M, eu encontro o A. Então, se eu encontrar o A aqui, eu encontro o M. É uma pirâmide triangular. Então, nós vamos lá, ó. Volume regular, eu sei que é a minha área da base vezes a altura dividido por 3. Então, 3 raiz de 3, área da base, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Então, vamos achar esse A. O 4 que está multiplicando e dividindo, posso cortar. Aqui, essa raiz de 3 que está lá, ó, está multiplicando, ela vai passar lá para o outro lado, ela vai passar dividindo, então eu posso cortar. Tá, mas e esse 3? Ele está dividindo, ele vai passar multiplicando com o outro 3. Então, o que que eu tenho aqui? 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. Raiz de 9, 3. Se eu quero M, quando é uma pirâmide de base triangular, é A raiz de 3 dividido por 6. Então, vem com esse 3 aqui e substitui. 3 raiz de 3 dividido por 6. Vou simplificar, porque eu posso simplificar. Fica raiz de 3 sobre 2. Vamos para o último. Uma pirâmide quadrangular regular tem área da base 36 e altura 3 raiz de 3. Área total. Área total é a área da base mais área lateral. Então, vamos lá. Vamos encontrar o que precisa na área lateral. A área lateral é N vezes A vezes G dividido por 2. Como isso aqui é um quadrado, ó, a área da base, A ao quadrado. 36, tira a raiz de 36, eu vou achar o A. 6, eu preciso do G. G, M ao quadrado mais H ao quadrado, vai ficar, aqui como é quadrado é a metade, 3 raiz de 3 ao quadrado, G ao quadrado vai dar 9, mais elevo de fora e perde a raiz. Isso fica, então, raiz de 36, que é 6. Então, vem para cá, área lateral, o N é 4, o A é 6, o G é 6 dividido por 2. Então, eu posso cortar aqui,
6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. Área total, 72 mais 36, eu tenho 108.